Olá, meus caros alunos, tudo bem? Estamos iniciando a nossa matéria de Geografia Bíblica e teremos 4 encontros, cada encontro corresponde a um módulo. Eu sou o professor Sérgio, estarei com vocês nessa matéria. Então, qual a importância de estudar geografia? O que a geografia traz em aspecto para nós da nossa aprendizagem? Precisamos lembrar que há uma compreensão maior nos textos bíblicos quando nós temos uma percepção do espaço geográfico. E muitas das vezes nós fixamos uma compreensão de assuntos das Escrituras numa imaginação nossa a respeito de como é o local. Então, a geografia, ela nos faz conhecer e termos uma percepção melhor do assunto ou das próprias Escrituras. Então, para adentrarmos ao assunto de geografia bíblica, precisamos conhecer primeiro o que é geografia, né? E qual o sentido da geografia para nós, o que a geografia estuda. Isso muitos de nós aprendemos nas escolas seculares, o básico da geografia. A geografia, ela tem vários segmentos. Né? O que a geografia estuda? A geografia é a ciência que ela estuda o espaço geográfico, ou seja, né, todo o espaço terrestre produzido pelo homem e que possui de forma direta ou indireta uma relação com este. Ela vai se estruturando a partir das relações da sociedade e o espaço, fazendo-nos a compreender as dinâmicas naturais e as ações humanas, as mudanças. Quando a gente olha para alguns locais, no nosso tempo agora, há 40 anos atrás, já não, o espaço geográfico é o mesmo, mas a estrutura geográfica já não é. Um exemplo, nas colonizações dos nossos países, principalmente para nós brasileiros, existia nas margens da nossa praia, do nosso mar, existia uma floresta chamada Atlântica. Hoje nós temos uma porção muito pequena dessas florestas. Foram ocupados, na maioria das vezes, ou dos locais, por estruturas de construções. Então, veja que o espaço geográfico é o mesmo, mas houve alterações no ambiente. Então, muitas das vezes nós queremos compreender as questões bíblicas sem termos uma relação com o espaço onde se encontra. Interessante que a geografia, de fato, ela é essa ciência que se dedica, ou é uma ciência dedicada a examinar o espaço ou a superfície do planeta Terra. Interessante que esse termo, né, geografia, ele veio surgir no século XIX e é um termo grego, né, que significa geo, é a terra, e grafia ou grafor, né, é descrever, né?
descrever o espaço. Então, quando falamos da geografia, nós estamos falando de um espaço que nós estamos escrevendo, observando, vendo esse espaço. Os gregos foram os primeiros a sistematizar os conhecimentos geográficos. Foram eles que criaram essa palavra. Então, quando falamos de geografia, precisamos lembrar do espaço onde nós vivemos. E muitas das vezes fazemos relações desse espaço, ou correlações do tempo presente e de décadas passadas. E há mudanças, há transformação pelo homem nesse espaço geográfico. Então, nós vamos observar no decorrer dessas aulas da geografia alguns aspectos importantes para a compreensão do sentido bíblico. Alguns exemplos, muitas das vezes nós ouvimos falar ou pregamos em nossas igrejas, aqueles que são pregadores ou aqueles que têm oportunidade, muitas das vezes nós usamos algumas ideias, mas nós não paramos para refletir como surgiu a ideia. Então vamos citar um exemplo, né, para depois entrarmos no início da nossa aula. Estamos fazendo um preâmbulo, uma introdução, na nossa aula de hoje, a nossa abertura. Quantos não ouviram, quantos de nós não pregamos a história de Jonas, aquele homem que saiu, ele foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Ele resolve ir para Tarsis, né? E ele pega o barco em Jope e segue viagem. E no decorrer do percurso, há uma tempestade, as águas começam a se moverem e Deus começa a agir. E ele, inicialmente, quando ele entra na embarcação, ele procura um porão, um local que ele fique lá, onde ninguém o veja. Talvez, na sua compreensão, Deus não o perceberia no meio daquela multidão. E ele, naquele barco, naquele local, ele é confrontado a ser lançado fora. A tal ponto que ele diz, ele fala para os tripulantes e o capitão, depois que é apresentados, olha, a culpa aí é minha, me joguem no mar, que logo isso aqui cessará. E ele é lançado, e depois que ele é lançado, vem um peixe, né? E algumas pessoas ficam dizendo, não, mas é um grande peixe, a Bíblia não fala. A Bíblia usa o termo, o próprio Jesus em Mateus vai dizer que é a baleia. Baleia, mesmo sabendo nós que existem várias espécies de baleia. As Escrituras não falam o tipo da espécie desse grande peixe, desse animal marinho. Mas Jesus cita que é uma baleia. Então, vejam, aquele grande peixe engole Jonas e o lança na praia. E da praia ele faz um percurso, quer seja a pé, quer seja em algum animal, até Nínive. Geograficamente, Nínive não tem mar. Tem rio, mas não tem mar. E muitas das vezes nós achamos que depois que o grande peixe vomitou ele, a nossa mente ela imagina que o grande peixe vomitou
Jonas em Nínive, e não foi em Nínive. O grande peixe lançou Jonas às margens da praia, e Jonas ele segue viagem até chegar a Tarsis, ou perdão, a Nínive. E chegando em Nínive, Jonas ele começa agora a anunciar o arrependimento. Não vou entrar em detalhes da história de Jonas, porque eu queria só pegar esse ponto inicial de que o grande peixe engoliu ele no mar e lançou-lhe na praia. Da praia, Jonas foi caminhando até a cidade a qual ele deveria pregar o evangelho, ou melhor, o arrependimento. A gente usa o termo evangelho no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente utiliza o termo pregando a mensagem do arrependimento. Alguém já dizia que Jonas foi o primeiro missionário. Claro que não, mas algumas pessoas citam isso. Mas Jonas não foi fazer missões, Jonas foi cumprir uma ordenança de Deus. E ele, por algum motivo, ele resolve deixar de lado, fazer ou anunciar o arrependimento em outro local, pelo fato dele conhecer o histórico dos ninivitas e fazendo assim com que ele, em geral, agora fosse para outro lugar. Então, só para a gente relembrar e voltar aqui, Nínive não tem praia. Nínive, lembrando que praia é diferente de mar, tá? Praia é aquele acúmulo de areias. Tá? O grande peixe ou a baleia, como Jesus cita, não lançou Jonas no mar, ou melhor, na praia de Nínive, mas lançou na praia, ao mar ali, em um local. As escrituras não citam onde ele foi lançado, mas ele teve que fazer a jornada até chegar em Nínive. Então, lembre-se disso. A geografia ela é importante porque nos faz, meus queridos, não só nos contextualizar com a realidade local, como também nos faz ter uma compreensão mais clara do texto. Muitas das vezes, por não conhecermos de fato a geografia local, então nós, quando ensinamos nas nossas comunidades cristãs, nós começamos em si a dar informações equivocadas. Informações equivocadas é diferente de uma informação errada. A informação equivocada, eu me engano e dou a informação. A informação errada é quando eu sei que a informação é errada e eu passo a informação. Então, a geografia, ela nos ajudará a isso, a termos compreensão mais clara do texto, ok? Então, vamos dar continuidade. Então, lembra que geografia é o estudo da descrição da Terra. Da mesma forma, a geografia bíblica. A geografia bíblica é o estudo ou a ciência que estuda as terras bíblicas, as terras históricas, onde são narradas através das Escrituras. E nós vamos adentrarmos a alguns locais, né? Como o Jardim do Éden, a importância do Jardim do Éden.
há uma dúvida, meus queridos, em muitas pessoas onde fica o Jardim do Éden. Mesmo as escrituras dando ideia, né, do local onde ele fica, mas existe uma incógnita aí, onde faz com que muitos cientistas ou pesquisadores e até geógrafos, eles coloquem em dúvida o Jardim do Éden por causa de 4 rios citados nas escrituras e geograficamente no local só existem 2 rios. E eu vou falar para vocês uma informação muito fascinante. E nós vamos estarmos nos adentrando, né, nesses assuntos. Então, a lição de número 1 que nós iremos observar é, de fato, a importância do estudo geográfico no contexto da Bíblia. Né? Por várias razões, e entre elas são destacadas as áreas mais remotas ou mais antigas dos locais. A Palestina, o ambiente da Terra Prometida, quando Deus promete a Abraão, as viagens que ele faz. E os estudos geográficos vai trabalhar esses detalhes. Mesmo que a história, a ciência chamada história, ela relata fatos, mas não trabalha muito com detalhes geográficos. E nós fazermos breves observações geográficas. Né? Então, nós podemos ver as questões do Oriente Médio, os fatos históricos, né? Desde a Terra Prometida, a partir do chamado de Abraão, de Ur dos Caldeus, a sua peregrinação até Canaã, o percurso que ele faz, que ele anda, a promessa ao povo de Deus. Então, quando a gente observa isso, meus queridos, o povo de Deus passou por muitas situações interessantes. E quando o povo sai do Egito, eles se deparam com um mar. E pelo termo geográfico, o mar está à frente, de lado, né? Está montanhas e atrás o deserto. E é justamente onde vem Faraó, onde vem o povo egípcio. A alta crítica, ela utiliza-se de ideias. A alta crítica ela foi desenvolvida no século XVII, no período do Iluminismo, onde a mente das pessoas começavam a pensar mais. E muitos teólogos daquela época, eles começavam a tentar interpretar situações das Escrituras de forma científica, lógica, racional. Milagres. E essas situações fez com que muitas pessoas, muitos críticos textuais, eles começassem a ver as Escrituras ou a observar as Escrituras como simples ferramenta de observação e não de fatos reais. E é por isso que quando observamos sobre Jó, quando cai fogo em Sodoma, ou melhor, né, sobre Ló, como quando cai fogo em Sodoma e Gomorra, alguns cientistas
críticos, eles dizem que ali foi um vulcão que entrou em erupção, porque os detalhes, as coisas encontradas ali após escavações, detalhavam para isso, para esses fenômenos, né, naturais que causam mudanças geográficas. Então, as promessas que Deus tinha dito, ou as ordenança como punição que destruiria Sodoma, Gomorra e algumas cidades, elas passam agora a sofrer situações diferentes. Então vejam, como é importante termos conhecimento da geografia. Ela nos ajuda a entender. Muitas das vezes observamos em livros da alta crítica, como a alta crítica ela olha para o livro de Jó e diz que o livro de Jó é um conto, é uma fábula, pelo fato do livro de Jó, pelo cânon, se enquadrar ou ser inserido nos livros chamados poéticos, por causa de muitas expressões no livro de Jó, expressões poéticas, principalmente quando Jó tinha um encontro, uma conversa, um diálogo com Deus. E a alta crítica começou a olhar para Jó, tentando desvalidar o livro de Jó, colocando-lhe como uma fábula, algo que não é real. E muitas pessoas, por causa da alta crítica, aceitaram essa ideia. E quando a gente observa, o livro de Jó é tão real, a tal ponto que fala de situações que a própria geografia e a própria história e a pré-história confirma. O que é pré-história? A pré-história deu-se esse nome antes da história ser escrita. Depois da escrita, e deixou de ser chamada pré-história. Porque antes eram observados alguns fenômenos através de símbolos, de achados arqueológicos. Não se tinha datados nenhum naquela época. E depois do aparecimento da escrita, da chamada Idade da Pedra Lascada, de alguns fenômenos que o homem deixou e a própria natureza deixou, foi quando nós, historiadores, começamos a fazer uma validação dos conceitos antes da escrita como algo real. Então o homem não sabia escrever, mas ele desenhava, faziam desenhos, situações através de desenhos na parede, no chão, no teto, em cavernas. E esses achados históricos só foi tido como objeto importante na história do homem através do fenômeno, tanto da geologia, como também das descobertas que o homem começou a ter. Então, as escrituras, elas narram fatos muito importantes. Há um livro bem importante do meio secular, aqui no Brasil. Esse livro ele foi lançado por uma antiga editora chamada Melhoramento, que diz, o tema desse livro é "E a Bíblia tinha razão". É um livro fantástico, que não fora escrito por cristãos. E esse livro faz
narrações de fatos históricos bíblicos, escriturísticos, o que as escrituras narram. Então, é importante para nós sabermos a importância da geografia. A geografia, ela é importantíssima para nós. Sem a geografia, nós nos encontramos perdidos. E até mesmo no nosso espaço. A geografia é a ciência que estuda o espaço e as suas correlações. E esse estudo geográfico, ela também vai contar com alterações no espaço causado pelos fenômenos naturais, como também causado pelo fenômeno chamado fator humano. Então, a geografia, ela é importante para a nossa compreensão. Meus queridos, então, observando que nós vamos tratar um pouco sobre o local onde estava o Éden. Quando a gente observa no nosso texto aí, aos que vão acompanhar a lição, primeiro precisamos conhecer um pouco a dimensão geográfica, o espaço geográfico. Né? Então, vejam, acompanhem na nossa apostila aí. A formação do jardim está escrito, né, no texto de Gênesis, capítulo 2, do verso 8 ao 14. E para uma exposição breve dos termos, veremos, né, em textos que a própria apostila ela vai trazer, né, na letra ou na língua hebraica, a ideia ali. Então, o termo em hebraico Éden, ele está destacado. Né? Ele tem um significado ao pé da letra e ele traz um deleite e também ao contexto de um lugar onde Deus plantou um jardim, né? Ou algumas ideias vão trazer um jardim, né? O local que era chamado Jardim de Deus, a área, e Deus plantou árvores nesse jardim e deu-lhe o nome de Éden. Isso as Escrituras vai trazer e vai colocar bem claro isso. É interessante que quando a gente observa onde está em si o Jardim do Éden, veja aí o texto de Romanos ou de Gênesis vai dizer assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E saía um rio do Éden para regrar o jardim. E dali dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, onde o ouro dessa terra era bom, e ali havia o obélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo era Gion, este do oriente da Assíria. E o quarto, ou seja, e o outro rio que saía dali, que era o terceiro rio, era o rio Tigre. E este que vai da banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o rio
Eufrates. Então, vocês observem aí na apostila que tem um gráficozinho bem simples para trazer a ideia. Né? A questão que a gente pode observar é que o rio Tigre e o rio Eufrates, ele ainda existe. E o que aconteceu com esses dois outros rios? O Pison e o Gion. Interessante. Um arqueólogo alemão, ele fazendo uma pesquisa naquela região, e ele descobriu que o rio Pison e Gion eram reais e existiam ali. De acordo com a arqueologia, naquela época, o mar, né, as águas eram baixas. Então, fazia com que o rio Pison e Gion fosse visto. Eram braços de rios que regrava as regiões ali, tornando-lhe aquela terra fértil. Mas com o passar do tempo, aquela área ela começou sendo coberta pelo deserto. A areia, com o tempo, cobriu aquela área ali, fazendo-lhe com que esse local não tivesse mais acesso aos rios. Já o rio Tigre e o Eufrates, que eram mais abaixo, ou melhor, né, mais alto, na posição mais elevada, eles permaneceram, mas os outros rios, eles foram com o descongelamento das montanhas e as geleiras, o mar foi subindo, 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 aquele braço de mar, fazendo com que esses rios, a areia cobrisse o espaço e esse rio fosse escondido com o tempo. Segundo esse arqueólogo. E é bem interessante isso. E o Geographic Universal, né, ele fez essa matéria, esse documentário muito importante para nós, provando que a Terra era real, que o Éden era real e que as Escrituras são verdadeiras. Porque muitos críticos começaram a tentar descredibilizar a existência do Éden, principalmente para muitos eruditos cristãos. Eles começaram a compreender, eruditos também judeus, tá? Eles começaram a compreender que o Jardim do Éden era um local simbólico, era algo simbólico. Mas é algo real. É algo que foi comprovado arqueologicamente. Então, o espaço geográfico existe, sendo que, no nosso tempo, esses dois rios eles não existem mais. Mas a arqueologia, que é a ciência que estuda tanto o solo, acontecimento, achados datados, né, é muito importante para nós, a arqueologia. Então, nós precisamos lembrar de que toda a ciência ela é importante. Lembro-me de um livro de um cientista cristão, ele que descobriu o DNA, ele que criou a cadeia do DNA, Francis Collins. E no seu livro, O DNA de Deus, ele diz que a ciência e a fé andam de mãos dadas. É impressionante isso.
E nós precisamos lembrar, meus amados, a ciência não é inimiga da fé. Agora, infelizmente, né, alguns cientistas, eles negam a importância da fé. A arqueologia, ela comprova a existência da fé. Sempre comprovou. A tal ponto que a maioria dos achados mais importantes das histórias e de todos os tempos são de escavações do mundo antigo, babilônico, período sumério, a cultura medo-persa. Isso, a arqueologia trabalha de acordo com o conhecimento bíblico-geográfico, a geografia do local, onde situações aconteceram. Então, quando nós observamos esses rios importantes, ele acontece. Então, observe no gráfico, na apostila, e você verá o local geográfico em si. Então, você olha aí na sua apostila, você verá que quando a gente observa, tem o rio Tigre, ou seja, toda a extensão da Mesopotâmia, que era conhecido como o mundo antigo, que hoje é conhecido como o Iraque, no tempo de hoje. Né? O Jardim do Éden, ele fica próximo do Golfo Pérsico. Né? E o que acontecia? O rio Tigre e o rio Eufrates, eles vão, ou seja, tem uma dimensão contrária. Já os dois braços, né, que é o Pison e o Gion, ele toma uma posição contrária, todos saem da mesma raiz, né? Mas o Pison e o Gion, ele já tem uma inclinação entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Então, fazendo, né, com que a terra se tornasse fértil. Com o passar do tempo, parte dessas áreas foram tomadas por desertos e os rios foram escondidos, soterrados. O mar foi sumindo e tomando espaço. Então, observe aí, o rio Nilo, de um lado, né, vindo do Grande Mar, o Mar Grande, o rio Tigre e o Eufrates. Essa área era uma área próximo do Mar da Galileia, o Monte Hermon, o rio Jordão, que cai, né, sobre o Mar da Galileia. Quando a gente lembra de Mar da Galileia, precisamos lembrar que não era literalmente um mar. Tá? Era um lago enorme, com uma extremidade imensa, a ponto que era chamado de mar. E eram rodeados, né, de montanhas. Era um lugar muito bom de pescarias, onde tinha-se, né, ali peixes, muitos peixes, mas também era um local muito violento, porque sempre as ondas que surgiam eram de ventos que vinham dentre as montanhas e passava pelo vale e adentrava-se sobre o rio, causando-lhes tempestades. É impressionante. E há fatos que as Escrituras ela deixa claro de que 2 vezes Jesus acalmou a tempestade no Mar da Galileia. Uma das vezes Jesus andava sobre o mar. E outra das vezes, uma outra das vezes, Jesus dormia sobre o barco, descansando, enquanto os discípulos estavam agoniados, desesperados. Salva-nos, Senhor. Então,
Quando a gente lembra de Mar da Galileia, precisamos lembrar que não é um mar, literalmente. Era um grande lago. Pela dimensão enorme, era conhecido como mar. Da mesma forma, o Mar Morto. Mar Morto, porque era um mar, ou seja, um lago enorme que só tinha entrada de água, mas não tinha saída, não tinha sangramento. E o grande índice de sal que se encontrava nesse local, nesse mar, é com que faz com que seja conhecido como Mar Morto, porque segundo a ciência, alguns cientistas dizem que nenhuma espécie viva consegue viver ali pela grande quantidade de sal. As águas têm uma diferença do Mar da Galileia. As moléculas são mais densas. As moléculas de água, né? E o ar que se encontra nessas moléculas. Então, nós, quando observamos o local geográfico, então vamos ver aqui o que diz a localização do Jardim do Éden. Então, pegue a sua apostila e vamos ler, observar esses textos no momento, ok? Vamos estarmos lendo aí. Pegue sua apostila e vamos acompanhar. A localização do Éden. Então, observe. As teorias diferentes à localização do Jardim do Éden são numerosas. Aquela que é mais comumente sustentada por Calvino, por exemplo, e em tempos mais recentes por Frederick Deutsch e outros, é aquela que diz que o jardim ficava em algum lugar no sul da Mesopotâmia, que o Pison e o Gion eram os canais que ligavam o Tigre e o Eufrates. Trubinários que se reuniam ao menos aos mesmos, né? Conforme certa teoria, que o Pison era a massa de água do Golfo Persa e do Mar Vermelho, incluindo a Península Árabe. Essas teorias supõem que outros 4 braços, que está relatado em Gênesis capítulo 2, verso 10, são tributários que se unem numa só corrente, a qual então deságua no Golfo Persa, ou Golfo Pérsico, né? Como Gênesis trata aí. Então, observe, né, a importância da geografia. Ela traz iluminação à nossa compreensão do texto. Ela nos faz entender, mesmo que para muitos o Pison e o Gion, né, não existam no nosso tempo atual. Precisamos conhecer um pouco a geografia daquela época para entender que eram reais. Porque pela alta crítica vai dizer, não existe, isso é fictício. Isso é uma lenda. Tigre e Eufrates, esses rios que eram unidos, saíam da mesma fonte, eles são reais, existem até hoje. Mas esses outros 2 que são interligados, o Pison e o Gion, não existem. Isso traz, muitas das vezes, confusões. Por quê? Porque a falta do conhecimento da geografia bíblica pode nos trazer confusões. Mas entendemos, meus amados, que precisamos compreender que esse relato fora de décadas, de centenas e milhares de anos atrás. Há muitas mudanças. Quantos rios
deixaram de existir em nossos países, em nossos estados, com o passar do tempo. Fenômenos naturais, questões dos lençóis freáticos, mudanças climáticas, mudanças geográficas, mudanças de fenômenos naturais que causaram aquilo que era deserto, tornou-se lugares alagados. Lugares que eram alagados tornou-se desertos. Mudanças naturais ou fenômenos naturais aconteceram e acontecem constantemente. E a geografia, ela nos faz compreender essas questões. Então, quando a gente observa aí, né, nesses grupos, né, que esses tributários, que eles se unem numa corrente, a qual deságua no Golfo Pérsico, porém há um outro grupo de teorias que reputa esses braços como referentes a ramos que se espalhariam partindo de uma fonte original comum. Teorias essas que buscam localizar o jardim na região da Armênia, onde tanto o Tigre como o Eufrates têm a sua nascente. O Pison e o Gion são, então, identificados com vários fios menores da Armênia e da Transcaucásia. E em algumas teorias, por extensão, supondo-se a ignorância geográfica por parte de seus autores, que afirmam que tais rios seriam os Idos ou até mesmo o Ganges. São teorias. Mas, de fato, por que essas teorias? Porque as pessoas vão criando teoria por não compreender, muitas das vezes, essas mudanças do tempo. E a geografia, ela vai mostrar claramente que fenômenos naturais acontecem. Interessante que um fenômeno está acontecendo na África, né, que a ciência já está comprovando que está nascendo-se um mar na África. É interessante. É interessante. Nós temos aqui no nosso Brasil uma cidade que nessa cidade era um lugar seco, árido, e com o passar do tempo foi tomada por águas que cobriu uma igreja. Até hoje, em Pernambuco, é chamado, né, esse local de Atlântica Brasileira, por causa dessas mudanças de fenômenos. Como também há muitos lugares em nosso país e no mundo que lagos secaram e não voltaram mais. São mudanças, fenômenos geográficos. E esses fenômenos geográficos na história da Bíblia são tão reais quanto os fenômenos geográficos dos tempos de hoje. Essas mudanças, esses fenômenos que acontecem. Então, em vista, meus queridos, da possibilidade que o dilúvio foi tão universal quando sugerido pela narrativa bíblica, então as características geográficas que nos auxiliariam na identificação do local do Éden foram assim alteradas. A localização do Éden e permanece desconhecida até hoje. Tem coisas, meus amados, que aconteceram e acontecem que nós não temos ideia de como surgiram, mas aconteceram. Um exemplo, até hoje, arqueólogos tentam saber, identificar onde está a Arca
de Noé. E é interessante que a arqueologia acredita que a arca existiu e que ela está possivelmente no Monte Ararat. Mas nada foi provado ainda. Mas quando esse fenômeno, ou seja, essa descoberta arqueológica, de fato for comprovada, vai testificar a veracidade de que as escrituras sagradas é tão ciência quanto qualquer uma outra. E essa ciência, ela é bem mais especial, porque a ciência religiosa não é baseado em especulações, mas é baseado em fatos arqueológicos, históricos, geográficos e religiosos. Então veja a importância da arqueologia.